dia, colegas. Antes de qualquer apresentação, eu pergunto se me escutam. Por favor, acusem na caixa de mensagens. Muito bem, muito obrigado. Bem-vindos a mais uma webconferência promovida pelo CEAF, nosso Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, do Ministério Público do Rio Grande do Sul. E o nosso tema hoje é criatividade ilimitada. A criatividade como ferramenta essencial para a solução de problemas num mundo de constantes mudanças. A nossa conferencista de hoje é a colega Ângela Karen Dalpós, promotora de justiça em Porto Alegre e escritora, além de exercer o cargo de diretora cultural da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. É formada em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, possui pós-graduação em Direito da Criança e do Adolescente pela Fundação Escola Superior do Ministério Público e mestrado em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Graduou-se posteriormente no curso de formação de escritores e agentes literários da Unicinos em 2009. Desde lá, participou de diversas oficinas literárias, com escritores como Charles Kiefer, Fabrício Carpinejar, Luiz Augusto Fischer, Altair Martins, dentre outros, bem como tem participação em diversas antologias de concursos literários na categoria Contos e Crônicas. Tem se dedicado atualmente ao estudo da criatividade e desenvolvimento pessoal, realizando diversos cursos nessa área. É autora do livro infantil Picolé Lelé, editora Pérgamos, lançado em 2017, e foi organizadora do livro Antologia de Contos Fantásticos, em que também participou como escritora com 2 contos. É autora do blog literário Morena de Pintas e do canal no YouTube com o mesmo nome. Bem-vinda, colega Ângela, é um prazer tê-la aqui para falar sobre esse tema, que é um tema tão importante para a gente, que é o tema da criatividade no âmbito do desenvolvimento pessoal. Seja bem-vindo. Obrigada, Luciano. Eu estou muito feliz de estar aqui, queria te agradecer esse espaço, né, porque é um tema diferente do jurídico, para a gente poder pensar um pouco fora da caixa, digamos assim, se abrir para o mundo criativo. Então, fico muito feliz assim de ter encontrado esse espaço, assim, poder conversar aqui contigo e com os colegas e, enfim, né, o pessoal do Ministério Público poder também ter essa visão um pouco diferente nesse assunto. Bem, então, para a gente começar, né, eu fico muito feliz aqui, como eu já falei, de estar aqui, né, falando sobre criatividade, que é um assunto que eu adoro. E eu queria situar o lugar da minha fala, né, porque eu não sou uma especialista em criatividade, não sou professora de criatividade, mas eu sou uma escritora que usa a criatividade como uma ferramenta, né, para escrever. E aí isso sempre foi uma coisa instintiva, né, usar a criatividade para a escrita. Só que eu comecei a me interessar pelo tema, de entender ele melhor, né, e comecei a pesquisar e fiz um curso ano passado, não, comecei em 2016, esse processo desse estudo sobre a criatividade, fiz um curso online com o Murilo Gun, que é um humorista, e também palestrante, e é muito interessante. Esse curso que eu fiz me abriu assim para um universo completamente diferente que eu nem imaginava, né? Porque a criatividade está ligada não só aos artistas, mas à inovação, né? E ao empreendedorismo. Então, a gente tem que estar ligado nessas coisas, porque o mundo está mudando muito rápido e a gente não consegue acompanhar as mudanças. E a criatividade é que vem para nos salvar, porque as respostas que a gente dava para os problemas até então, as nossas respostas tradicionais não servem mais para esse mundo que está maluco, a gente não acompanha tantos avanços, né? As profissões que existiam um tempo atrás já não existem mais, e a gente tem que se perguntar, será que a minha profissão vai existir daqui a 10 anos? Será que eu vou ser... será que um computador vai fazer o que eu faço e vai tomar o meu lugar, né? Embora a gente tenha aquela visão de que o funcionalismo público tenha estabilidade, hoje em dia não é mais assim, porque cada vez mais está a tecnologia chegando, o processo digital está aí, né? E daí quantos empregos já não vai mais ter porque o processo digital apareceu? Então essas coisas que eu quero trazer para a gente pensar, e a criatividade é uma ferramenta que ela pode nos ajudar muito nesses avanços, para a gente poder se olhar lá para frente e antecipar as tendências, né? Como diria o Murilo Gano, nesse curso que eu fiz, eles, quem segue tendências já está atrasado, né? Porque a gente tem que antecipar as tendências.
Então, eu trouxe um filmezinho que fala sobre isso, que é desse avanço tecnológico, para a gente ter uma noção e contextualizar o assunto da criatividade dentro desse mundo. Pode colocar para nós. Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar em 1998 que 3 anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 a 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com os 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer, 4 vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Veículos autônomos. Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Ao redor de 2020, a indústria automobilística inteira começará a ser demolida. Nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Isso mudará as cidades, pois necessitaremos 90% a 95% menos carros para isso. Poderemos transformar áreas de estacionamento em parques. Cerca de 1.200.000 pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Temos agora um acidente a cada 100 mil quilômetros. Mas com veículos autodirigidos, isso cairá para um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isso salvará mais de 1 milhão de vidas a cada ano. Companhias tradicionais de carros adotam a tática evolucionária e constroem carros melhores, enquanto as companhias tecnológicas, Tesla, Apple, Google, adotarão a tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas. Eu falei com um monte de engenheiros da Volkswagen e da Audi. Eles estão completamente aterrorizados com a Tesla. Companhias seguradoras terão problemas enormes, porque sem acidentes, o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo de negócios de seguros de automóveis deles desaparecerá. Os negócios imobiliários também mudarão. Pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam, as pessoas vão se mudar para mais longe para viver em uma vizinhança mais bonita. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruidosas, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa. A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos, mas somente agora você pode sentir o impacto. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, teremos água abundante e barata. A dessalinização agora consome apenas 2 kWh por metro cúbico. Imagina o que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Saúde. Teremos companhias que irão construir um aparelho médico chamado Tricorder, na série Star Trek, que trabalha com o seu telefone, fazendo o escaneamento da sua retina, testa a sua amostra de sangue e analisa a sua respiração por meio de bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença. Vai ser barato de tal forma que em poucos anos cada pessoa desse planeta terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D.
O preço da impressora 3D mais barata caiu de $18 mil para $400 em 10 anos. Nesse mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A Estação Espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano, os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa. Na China, já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de 6 andares. Lá por 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso em 3D. Oportunidades de negócios. Se você pensa em um nicho no qual gostaria de entrar, pergunte a si mesmo: será que teremos isso no futuro? E se a resposta for sim, como você poderá fazer isso acontecer mais cedo? Se não funcionar com seu telefone, esqueça a ideia. E qualquer ideia projetada para sucesso no século XX estará fadada a falhar no século XXI. Agricultura. Haverá um robô agricultor de $100 no futuro. Agricultores do terceiro mundo poderão tornar-se gerentes de suas terras em vez de trabalhar nelas todos os dias. Atualmente, cerca de 30% de todas as superfícies agriculturáveis são ocupadas por vacas. Imagine se tais espaços deixarem de ser usados desta forma. Há muitas iniciativas atuais de trazer proteína de insetos para o mercado. Eles fornecem mais proteína que a carne. Deverá ser rotulada de fonte alternativa de proteína, porque muitas pessoas ainda rejeitam ideias de comer insetos. Existe um aplicativo chamado Moody's. Significa estados de humor em português. Ele já é capaz de dizer em que estado de humor você está. Até 2020 haverá aplicativos que podem saber se você está mentindo pelas suas expressões faciais. Imagine um debate político onde estiverem mostrando quando as pessoas estão dizendo a verdade e quando não estão. O Bitcoin, dinheiro virtual, pode se tornar dominante e poderá até mesmo tornar-se uma moeda reserva padrão. Longevidade. Há 4 anos, a expectativa de vida costumava ser de 79 anos e agora é de 80 anos. Atualmente, a expectativa de vida aumenta uns 3 meses por ano. Por volta de 2036, haverá um aumento de mais de 1 ano por ano, ou seja, todos passarão a viver vidas longas, possivelmente bem mais que 100 anos. Educação. Os smartphones mais baratos já estão custando $10 na África e na Ásia. Até 2020, 70% de todos os humanos terão um smartphone. Isso significa que cada um tem o mesmo acesso à educação de classe mundial. Estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. Bem-vindos! Bem, então esse é um vídeo assim que chama bastante atenção, né? Ele é bem impactante. Eu não sei se todas essas coisas vão realmente acontecer como tá ali, porque sempre é uma projeção do futuro, mas já dá para ter uma ideia, né, do que nos espera. E a gente tem que se preparar para isso, né? Por isso que eu acho que é bom a gente poder falar disso dentro do Ministério Público, para a gente pensar o que a gente quer do MP para daqui a 10 anos, 15 anos, como é que a gente vai estar, né? Porque a gente também pode ser atropelado pela tecnologia. A gente está cada vez mais sendo chamado a fazer mais com menos recursos, né? E a gente tem que ser criativo para dar conta de toda essa demanda, de todas essas coisas que nos são... que vêm para nós resolvermos, né? Nessas demandas da sociedade. E às vezes a gente não tem os recursos necessários. Então, como é que a gente vai fazer tudo isso? É por isso que a gente tem que ser criativo, por isso que eu estou trazendo esse assunto, para a gente pensar juntos, né, e despertar para isso. Então, quando eu comecei a estudar criatividade, eu senti que eu tinha que dividir, né, dentro do trabalho, dentro do MP, para multiplicar esse conhecimento, porque não era uma coisa que tinha que ficar só para mim, né? É uma coisa que serve para todo mundo, seja dentro da nossa instituição, seja na vida de cada um, você poder ter esse olhar diferenciado para as coisas e poder fazer conexões e resolver problemas de forma diferente, né? Dentre as habilidades humanas que vão ser o que vão nos diferenciar dos computadores, eu queria chamar a atenção para algumas. Deixa eu só andar aqui meus slides, né? Depois eu vou fazer uma enquete aqui, tô nesse aqui. Então, entre as habilidades humanas, né, que o computador, até hoje, pelo menos, não consegue fazer, não sei se a inteligência artificial vai chegar nesse ponto, mas por enquanto a gente está garantido, né, seriam a inteligência interpessoal,
a inteligência intrapessoal e a criatividade. Então, a inteligência interpessoal é a nossa capacidade de se relacionar com as pessoas. E dentro disso está a empatia, né? Que é você conseguir se colocar no lugar do outro, entender as necessidades do outro, entender aquilo que a pessoa está passando, né? Então, isso é uma coisa essencialmente humana que vai nos diferenciar. A intrapessoal é a nossa relação conosco, né? Como é que a gente administra os nossos sentimentos, as nossas emoções, o nosso autoconhecimento, o nosso autocontrole. Isso cada vez está sendo mais desenvolvido por meio da meditação, por meio do autoconhecimento mesmo, que as pessoas estão buscando uma maior espiritualidade para poder se entender, né, e se conhecer melhor. E isso também o computador não alcança. E a criatividade, né? Que agora vou entrar então no tema, né? E aí eu quero lançar a primeira enquete para perguntar para vocês quem é que se acha criativo. Você é criativo? Você se considera uma pessoa criativa? Então vamos estrear essa ferramenta aqui no CEAF de enquete, né? Vamos ver. Não sejam tímidos, tá? Não vai aparecer o nome de ninguém aqui, é só para a gente ter uma ideia de que se as pessoas já utilizam essa ferramenta, se consideram que é possível, né? Ah, legal, a maioria se considera criativo. Ok. Então, 64% se considera criativo e 10% não, né? Mas nós vamos falar mais sobre isso, então. Vamos seguir aqui nos nossos slides. E o que é a criatividade, então, né? A criatividade justamente é essa capacidade humana que nós todos temos de conectar dois elementos ou mais, que aparentemente eles não têm relação entre si, e a gente acaba fazendo uma conexão e encontrando uma terceira resposta que vai solucionar aquele nosso problema. E essa resposta pode ser criativa, né? Porque ela vai ser diferente, né? Duas coisas que aparentemente não tinham nada a ver, não tinham lógica entre si, a gente consegue juntar e criar uma terceira, né? Eu gostei procurando no dicionário, né, o conceito de criatividade, eu gostei desse da editora Porto, que é até um dicionário online que tem nos celulares, que é a faculdade de encontrar soluções diferentes e originais face a novas situações, né? Que é justamente isso que eu estou falando para vocês. Vamos adiante aqui. Bom, eu vou começar então falando de alguns mitos que rondam esse assunto da criatividade e alguns bloqueios, né? Eu escolhi alguns tópicos, porque esse assunto é muito amplo, precisaria de muito mais tempo, a gente tem 1 hora aqui para conversar, né? E se vocês gostarem, de repente deixem um feedback, a gente pode, de repente, conversar com o Luciano para ver se ele abre aqui as portas do CEAF, de novo até posso voltar e falar de outros bloqueios, né? Bom, então, os mitos, eles são lendas urbanas coletivas, aquelas coisas que se criam, que a gente não sabe de onde, que se cria uma crença, né, que é repetido várias vezes e daí, daquilo, as pessoas começam a acreditar, ele começa a habitar o consenso do consciente coletivo das pessoas e todo mundo acredita que aquilo ali é verdade, tá? Então, eu vou falar de 4 mitos que envolvem a criatividade. E os bloqueios são umas lições erradas individuais que a gente tem, algo que foi ensinado pra gente durante a nossa vida e que a gente foi enraizando aquilo dentro da gente e acredita que aquilo é verdade, né? São algumas crenças limitantes para a nossa capacidade criativa, tá? Que foram nos bloqueando. Então, eu vou falar também sobre isso. Então, os mitos que eu vou falar são artista, dom, criação e acaso, tá? Poderiam ser outros nomes, eu achei esses nomes que tinham a ver com o que eu vou falar. Bom, o mito do artista, então. Geralmente, as pessoas têm uma crença de que a criatividade está relacionada só com os artistas, com as pessoas que trabalham com arte, né? Mas, na verdade, como eu já falei, essa ferramenta, ela é de todos os seres humanos e ela serve para resolver problemas, né? Então,
Por problemas a gente pode entender desafios, necessidades, oportunidades, decisões, né? Qualquer coisa que demande uma solução pode ser resolvido de forma criativa, né? Então, se a necessidade é um problema, se pode dizer que a criatividade é uma ferramenta para a solução de necessidades, né? E então a necessidade, a gente costuma dizer que as pessoas que têm menos renda, né, têm muita criatividade, porque eles acabam criando soluções para a vida, assim, que a gente nem imagina, né, porque a necessidade faz a pessoa ser criativa. Então, que dizem que o brasileiro é muito criativo, vem disso também, né, de achar soluções para resolver os seus problemas. Então, como eu disse, é uma ferramenta que pode ser usada para todo mundo, porque justamente a gente está aparecendo problemas que não se pode mais resolver da forma tradicional, porque não existia isso no mundo, né? E esse mundo está mudando toda hora, então a criatividade vem nos salvar, digamos assim. O outro mito que eu quero falar é do dom, que há uma crença que a criatividade seja um dom maravilhoso que algumas pessoas especiais têm, que seriam então esses artistas, né? Mas, como eu disse, ela é do ser humano, ela tem a ver com a imaginação, essa capacidade de imaginar que nos faz poder ser criativos. E ela pode ser desenvolvida, né? Todos nós nascemos criativos. A gente, quando é criança, a gente tem aquela curiosidade natural de descobrir as coisas, nós somos exploradores, nós queremos ver como é que as coisas funcionam, a gente desmonta as coisas para tentar descobrir como é que é, a gente vai aprendendo fazendo, né? Então, com o tempo, a gente vai para a escola, a gente vai sendo educado pela nossa família e a gente vai começando a ser enquadrado, né? E a criatividade vai ficando de lado. Então, esse mito, na verdade, acaba, né, nos enquadrando que só os artistas é que precisam ser criativos, eu não preciso ser criativa, né? O Michelangelo, ele dizia que a obra-prima estava já dentro do bloco do bloco de mármore, né? Ele apenas tirava os excessos e ali, então, se revelava a obra-prima. A gente é uma obra-prima ao contrário, porque nós nascemos criativos e, com o tempo, vão nos colocando mitos, bloqueios, né? E a gente vai ficando quadradinho. Então, a obra-prima criativa está lá dentro, escondida. E a gente tem que tirar esses bloqueios que eu estou falando, né, que agora devo começar a falar de algumas técnicas para a gente ser mais criativo, e aí para se revelar de novo obra criativa. Então, o que eu quero dizer é que com treino, com exercícios, com essa escolha de querer ser criativo, né, a gente pode desenvolver essa ferramenta que todos nós temos. Eu vou falar do mito da criação, que também é uma crença que para ser criativo tem que inventar uma coisa maravilhosa que ninguém pensou, que não existe, tirar do nada algo, né, que venha inovar, enfim. Mas, na verdade, como a gente falou antes, a criatividade ela vai ligar coisas que já existem para criar uma nova. Então, a novidade... Sim, ela é inédita, ela pode ser diferente, inédita, que ninguém pensou, mas ela não veio do nada, ela veio de coisas que já existem. Por isso, a importância de se exercitar o olhar para ver as coisas que estão no mundo, ter um repertório bem amplo para poder fazer essas conexões e, então, trazer as soluções novas, né, para os problemas. Eu trago o exemplo do post-it, talvez vocês já conheçam a origem do post-it, né? Que um funcionário da 3M criou uma cola que não funcionava, porque a cola era uma porcaria, ela desgrudava, as coisas não paravam. E tinha um outro colega que era músico e tocava na igreja, uma coisa assim, e ele tinha uns bilhetinhos nas pautas para ele não se perder de coisas que ele tinha que lembrar, e às vezes ele ia virar a folha, aquilo voava, era uma atrapalhação. E aí, pensando como é que ele podia solucionar aquele problema, ele pensou na cola do colega, que poderia, né, colar e desgrudar, e então acabou se criando o post-it, que é sucesso para todo mundo, né? Então,
O Steve Jobs dizia: pessoas criativas são aquelas capazes de conectar experiências que tiveram no passado para criar algo totalmente novo. Então, a ideia que eu quero deixar é que não sai do nada, né? São conexões que se fazem de coisas existentes. A gente pode fazer um exercício de criatividade, que é olhar, por exemplo, alguma coisa que a gente acha que foi criativo, tipo, mas como é que essa pessoa pensou nisso, né? Por exemplo, o post-it que eu falei, como é que o cara inventou o post-it, de onde é que veio? Daquela cola e daquele bilhetinho, né? Se a gente pensar, eu não sei se vocês já ouviram falar de manteiga de bastão, né? Que daí, de onde é que veio a ideia de manteiga de bastão, né? A cola bastão com a facilidade de passar no pão para não lambuzar, não precisar usar a faca. Enfim, a gente começa a exercitar esse olhar e aí começa a descobrir, né, de onde vêm as coisas e fazer conexões com outras coisas, e aí cada vez mais vai se criando outras novas, né? O e se que eu coloquei aqui é o que nos leva para um exercício de imaginação, tá? Ele é um gatilho para a criatividade, porque quando a gente tem um problema, a gente pode meio que viajar nele e pensar, e se eu pegasse essa cadeira e virasse ao contrário e colocasse de outro jeito, e se essa pessoa, sabe, a gente começa a viajar e aí criar 1001 possibilidades, que daqui a pouco a gente vai encontrar uma que pode resolver o nosso problema, não pensando da forma linear, né, trazendo uma coisa diferente. Vamos adiante, então. Tá muito rápido, dá pra entender? Tô falando muito rápido. Tá ok? Tá. Vamos lá, então esse é o mito do acaso. Também é uma noção errada de que a criatividade é algo espontâneo que surge do nada, como a história do Arquimedes, né, que saiu gritando eureka, eureka, tipo, do nada tu tem uma iluminação, um insight, e aí veio a criatividade, né? E na verdade ela é um processo, né, que eu vou falar agora. Tem etapas para o processo criativo. Então, começa de um problema que a gente quer resolver, né? E aí a gente vai fazer a preparação. A gente vai acessar o nosso repertório de leituras, de vivências, de tudo que a gente tem, né? Que a gente teve durante a nossa vida para tentar resolver aquele problema. Isso é feito até inconsciente, né? Ou pode ser feito conscientemente através de uma pesquisa, alguma coisa que a gente vai botar um filtro nas coisas para tudo ser voltado para aquilo que a gente está procurando, né? Aí depois tem o período da incubação, que é a combinação inconsciente, ou seja, aquilo tudo que a gente está pesquisando fica dentro da nossa cabeça e a gente tenta fazer essa ligação para ter um momento, que é o número 3, que é da iluminação, quando surge a revelação daquelas sinapses ali que a gente fez, aquela combinação, e aí a gente tem aquele momento do insight, né, de, a ideia veio, essa aqui é a solução que eu precisava. E, por fim, nós temos o momento da verificação, que é de testar a ideia, né, para ver se aquela ideia funciona. Porque, às vezes, só ter uma ideia e não colocar em prática não vai resolver nada, né? Então, também é uma etapa muito importante do processo. Eu coloquei uma dica aqui embaixo, que é a iluminação. Às vezes, ela acontece quando a gente menos espera, né? Tu tá ali tentando resolver o problema e tu pensa nele, tu te desgasta e não consegue achar mais para onde é que eu vou, o que que eu faço. E aí, de repente, tu sai para dar uma caminhada, para mim me acontece muito isso, tu sai para dar uma caminhada e tu presta atenção no trajeto, tu presta atenção no teu corpo, e daqui a pouco, do nada, vem a iluminação. É muito comum isso, eu não sei, o nosso cérebro tem um mecanismo de que quando ele está relaxado, ele se permite ter os insights, né? Por isso que se fala no ócio criativo, que é muito importante a gente ter momentos de não pensar em nada, de não fazer nada, e por isso que às vezes a gente está viajando, está de férias e começa a ter 1000 ideias, passam 1000 coisas pela cabeça, que é justamente no momento que a gente está relaxado que acontece a iluminação. Então, a dica é aproveitar esses momentos, né, para relaxar mesmo. Tem gente que tem no banho iluminações, né, insights.
Ou então a meditação é uma prática que eu comecei, também faz mais de um ano que eu comecei com a meditação, e eu noto assim muita diferença. Parece que não resolve nada, né? Parece que tu fica ali aqueles minutinhos que não acontece nada contigo. Mas com o tempo, com a prática, aquilo vai deixando o teu cérebro mais claro para ti mesmo, assim, para os teus sentimentos, para os teus pensamentos, para aquilo que está passando contigo. Tu começa a ter mais clareza para enxergar os caminhos que devem ser tomados. Isso também ajuda muito na iluminação. Então, eu deixo um exercício aqui também, que pode ser feito para praticar a criatividade, que é a gente tentar encontrar soluções para os mais variados problemas, nem que o problema não seja meu. Por exemplo, andando pela cidade, eu acho que o trânsito aqui não funciona, porque o que eu podia fazer aqui se eu fosse prefeito que para melhorar essa situação do trânsito? No MP tem uma porta lá que eu acho que não tá boa lá, se eu tivesse que mexer, o que eu ia... Sabe, a gente começar a olhar os problemas e tentar resolver eles de forma diferente, achar soluções, isso começa a exercitar o nosso olhar criativo e essa coisa de fazer ligações e combinações, né? Então, tá. Agora, então, eu vou passar para os bloqueios, né? Os bloqueios não é aquela coisa que eu quero... Não é assim, por exemplo, do branco. Me deu um branco, eu não consigo escrever. Não é esse tipo de bloqueio que eu tô falando. Estou falando dos bloqueios que a gente teve no decorrer da nossa trajetória, que a gente foi ensinado com certas crenças que foram nos limitando para a criatividade. A gente foi criado, moldado de uma forma que foi nos enquadrando para seguir um caminho mais linear, né? E isso acabou fazendo com que a gente deixasse a nossa criatividade de lado, achando que é só para os artistas e para as pessoas que trabalham com arte, enfim. Então, eu vou começar falando do bloqueio da padronização, que tem muito a ver mais com a nossa fase escolar, mas também com a família, que é aquela coisa de a gente ter que dar a resposta que é esperada num gabarito. A gente tem que acertar as respostas da prova, aquela resposta é a resposta certa, não interessa o que eu penso, eu tenho que dar a resposta que a professora quer, para eu tirar 10, para eu passar, e assim sucessivamente, né? A gente não é treinado a questionar, a pensar de forma aberta, né? De forma disruptiva. A gente é moldado para responder o que é esperado da gente, né? E isso mata a criatividade, né? Então, por isso que tem até vários videozinhos. Eu lembro daquela música do Another Break in the Wall, do Pink Floyd, que as crianças vão, né, todas padronizadas. Nós não queremos o controle do pensamento, né? Que as crianças, elas são um tijolinho naquele muro, todo mundo igual, né? Para formar aquele muro, aquele padrão. Então, é mais ou menos nesse sentido, assim. Se a gente for olhar a educação nossa, de 30 anos atrás, olhar dos nossos filhos hoje, olhar dos nossos pais, ela não mudou muita coisa. Ela segue um padrão industrial, assim, tipo, entre as pessoas ali, não interessa se tu tá aprendendo, se tu tem mais capacidade, se tu tem menos capacidade, todo mundo é igual, todo mundo tem que aprender igual, no tempo não interessa se tu tem o seu tempo, é aquilo ali, tu tem que tirar nota boa, passar, etc. Ok, tem escolas que já estão mudando esse método, tentando se modernizar e prestar atenção mais individualizada para cada criança. Mas numa sala com 30, 40 crianças é meio complicado se não for nesse método, né? Então, eu não sei qual é a solução, mas é uma coisa para a gente pensar, né? Será que os nossos filhos estão estudando para algo que estão acumulando conhecimento, para algo que depois eles vão utilizar? Será que a profissão que a gente imagina para eles vai existir nesse futuro que a gente viu, né? Então, são todas questões assim que me angustiam bastante e que a gente tem que pensar, e eu acho que a criatividade é algo assim que pode nos trazer algum alento para a gente achar essas soluções.
Vamos ver aqui. O que mais que eu quero falar? Bom, então o que eu quero deixar assim nesse tópico é que a escola, a família também, né, porque os pais, nós também, a gente tem aquele vício de querer que a criança vá bem na prova, que passe na prova, que passe no vestibular, que acerte aquele gabarito do vestibular, que acerte no Enem, né, que vá bem no Enem, enfim. A gente não pensa que a criança precisa ser preparada para a vida, né? A criança não tem lições de pensamento disruptivo, de criatividade, de, enfim, enfrentar os problemas, né? Porque o conhecimento, o acúmulo do conhecimento está na internet. Hoje o Google, que a gente tem na palma da mão do celular, né? Se a gente pensar que o celular que a gente tem, que está aqui na minha mão, no meu bolso, ele é mais potente do que o celular que levou o homem para a Lua, né? É uma coisa assim inimaginável, e a gente acha tudo normal, a gente não para pensar nisso, né? E daqui a 10 anos, o que mais que vai existir que não existe hoje, né? Então são coisas assim que a gente tem que se questionar. Nossa, estou falando rápido, vamos lá. As pessoas têm também uma tendência de que quando acertam uma resposta ou acumulam um conhecimento, tem aquela coisa de, tá, isso aqui eu já sei, vamos para outra, né? Mas isso, para a criatividade, não é uma coisa legal, porque a gente não pode se contentar com a primeira resposta. A gente tem que sempre buscar a segunda, a terceira, a quarta resposta para aquele problema, porque a resposta criativa nunca vai ser a primeira é a óbvia sempre, né? A resposta criativa é aquela que vem depois da segunda, terceira, quarta, quinta, que tu pensou, tá, mas agora então vou ter que pensar uma coisa diferente, deixa eu ver, não posso resolver assim, como é que eu vou resolver? E aí é que vem a criatividade, né? Então, esse é um bloqueio que a gente também tem que exercitar para não se contentar com a primeira resposta, porque a gente foi moldado a achar uma resposta ali, a do gabarito que a professora pediu, ok, então vamos para a próxima, né? Todos nós temos esse cacoete de se contentar com a primeira resposta. Só que o mais importante do que ter as respostas certas é fazer as perguntas certas, porque as perguntas certas é que vão nos levar para o próximo nível, né? Para a gente avançar e evoluir. O Rubem Alves, que eu adoro, ele fala muito de educação, né? E ele diz o seguinte: a missão do professor não é dar as respostas prontas. As respostas estão nos livros, estão na internet. A missão do professor é provocar a inteligência, provocar o espanto, provocar a curiosidade, né? Então, a gente vê que a escola produz pessoas que pensam parecido quando o mundo, esse mundo maluco que muda toda hora, exige pessoas que pensam diferente para resolver esses problemas. Um exemplo, assim, né, dessa coisa que eu estou falando é o Lego, o brinquedo Lego, né? Se tu pegar o Lego, ele vem com o gabarito, ou seja, ele vem com a resposta do que tu tem que montar. Ele não deixa espaço para a criança pensar e montar o que ela quiser. Antigamente, né, no meu tempo, o Lego não vinha com gabarito. Tu tinha que criar da tua cabeça, né? E hoje em dia, então, ele já vem com aquela resposta. E aí a gente vê muitas vezes que a criança monta lá o Star Wars, o Batman, que veio no Lego, e aí depois quer desmontar e criar outra coisa. E daí vem o pai ou a empregada e diz, não desmonta, né? Então é a gente mesmo que está bloqueando, porque a gente foi criado com isso também, né? Então, outro exercíciozinho para desbloqueio seria a gente pensar em um problema da gente ou do trabalho, alguma coisa que a gente tem que resolver, e listar 5 respostas para aquilo, 5 possibilidades para resolver aquilo, né? Sei lá, estou com um problema de tempo que eu não consigo estudar. O que eu posso fazer? Eu vou listar 5 soluções. Daqui a pouco começa a aparecer as criativas, né? Eu vou acordar mais cedo, eu vou... o que eu faço? Colocar um podcast no carro para escutar, ou um audiolivro, que daí eu aproveito aquele tempo para estudar. Eu vou delegar alguma função, porque daí é aquele tempo que eu podia, né? Então, coisas assim que vão... Então, é um exercício de cada problema que a gente tem, poder pensar em 5, 6, 10, enfim, quanto mais a gente vai abrindo o nosso pensamento, vai expandindo, né, a mente.
Tem uma técnica, e agora eu vou começar falando das técnicas aqui. Eu vou para frente e vou para trás aqui nos slides, tá? Do brainstorming, que vocês já devem ter ouvido falar, porque se usa muito no meio corporativo, né? Quando a gente quer resolver um problema, chama a equipe e começa, então, cada um dá suas ideias para tentar resolver aquela questão, né? Então, para fazer um brainstorming assim, positivo, que gere mais resultados, a gente tem que tomar alguns cuidados, porque às vezes na equipe tem pessoas que são muito criativas ou inteligentes e são tímidas. E aí não querem expor a sua ideia. Não sei se eu vou dizer isso, se eu não vou dizer. Então, para que seja efetivo, é importante que sejam dadas as ideias sem que se precise dar o julgamento se a ideia é boa ou não, né? Quanto mais ideias, melhor. Essa, né, é o propósito. Quanto mais ideias é a quantidade e não a qualidade. Porque depois a gente pode fazer uma seleção. Então, vai se adiar o julgamento sobre aquelas ideias, para ver se são boas ou não, para aproveitar melhor o brainstorming. E também pedir para que as pessoas tenham uma audição ativa, ou seja, escutar com atenção a ideia do outro, porque às vezes eu fico aqui, tô pensando na minha ideia e tal, né? E aí eu não dou bola porque que o colega tá falando, quando na verdade é muito importante, porque eu posso conectar a minha ideia, que daqui a pouco é a mesma do colega, mas tem uma outra nuance que eu posso aproveitar. Então, nesse sentido, assim, para que o brainstorming funcione. E o brainstorming pode ser feito tanto para as coisas pessoais, né? Quando a gente chama os amigos, as amigas, no caso, eu, né, mulher, eu chamo as amigas para conversar e falar sobre aquilo, né? Ou então para resolver alguma questão pessoal. E pode ser feito por escrito também. Escrever as ideias em post-its também ajuda para que os tímidos não se sintam amedrontados ou, né, fiquem com vergonha, com receio de se expor. Então, uma outra tarefa que pode ser feito é escolher um problema no trabalho, né, chamar a equipe que trabalha com a gente para tentar resolver e propor que tenha que se achar, sei lá, 20 soluções, que daí começam a vir as ideias e o pensamento vai abrindo. É um pensamento disruptivo, né, divergente, para depois convergir e se chegar na solução final. Vou ter que correr um pouquinho aqui, que tá... Começa a se empolgar. A outra técnica que eu quero falar é do pensamento não linear, tá? Que também é conhecido como mind map, que é o pensamento divergente, que a gente começa a escrever as ideias, e daí isso, até essa técnica ela é para ser utilizada no modo analógico, escrevendo, tá? Ou num quadro, ou numa folha, ou por post-its, que a gente começa a escrever as ideias, e aí tu coloca teu problema e tu começa a puxar as soluções para lá, para cá. Vocês já devem ter visto o mind map do Leonardo da Vinci, por exemplo, que tem todas aquelas cálculos, aquelas coisas, ou de cientistas, né, aquelas coisas malucas todas, porque o pensamento criativo, ele é assim, ele tem que se expandir. Se a gente usa o computador para escrever, a gente vai seguir uma linha reta, né, uma linha embaixo da outra. Então, esse é um pensamento linear, ele não favorece a criatividade. E o mind map ele favorece porque ele deixa as ideias expandirem. Então, tu puxa para cá essa ideia, essa que tu combina com esse pensamento que tu escreveu aqui na folha, né, ou no quadro, enfim, fica aquela coisa disruptiva e divergente que permite o pensamento funcionar. Então, pode-se abrir um problema no meio e começar as perguntas: quando, como, onde, por quê, e assim vai, né? Daí eu queria perguntar, porque eu uso bastante essa técnica, já usava instintivamente, então eu queria lançar a segunda enquete, né, para perguntar se alguém já usa esse método, né, de pensamento não linear. A maioria já utiliza, né? Ele é muito bom para expandir as ideias. Legal.
74% que já usa. Muito bom. Então, vamos adiante. Eu vou voltar aqui no segundo bloqueio, que é a insuscetibilidade ao erro. Ou seja, a nossa sociedade, né, em consequência, a gente foi moldado para valorizar o sucesso e evitar o fracasso. Ou seja, né, a gente foi criado pensando que o fracasso é feio, que errar, né, não é humano, que a gente não pode errar, que tem que ser sempre perfeito e fazer todas as coisas perfeitas. Só que isso acaba fazendo com que a gente não corra riscos, né? E se a gente quer ser criativo, a gente precisa arriscar, precisa tentar, errar e fazer de novo, porque esse é o método de tentativa e erro, que é o método científico que a gente aprendeu na escola, que eu até vou colocar aqui, que vai fazer com que a gente possa resolver os problemas e achar mais de uma solução, não se contentar com a primeira resposta, né? O método científico que a gente aprendeu na escola, ele tem o problema, daí tem a investigação, né? A gente vai fazer a pesquisa, vai lançar as hipóteses, testar as hipóteses, depois vai ter uma análise das conclusões e dos resultados, e se a hipótese for verdadeira, ok, ótimo, fim do processo, ou se a hipótese for falsa, continua a testagem de tentativa e erro, né? Esse método, então, que é ensinado na escola, ao mesmo tempo, se a gente for ver, ele é instintivo, porque quando a gente é criança, a gente tem isso de aprender fazendo, testar, errar, cair, levantar, a gente não tem medo de errar, né? E depois, com o tempo, a gente vai se moldando e vai se bloqueando. Então, isso para a criatividade também é algo que fecha, né? E a gente fica paralisado diante do medo de errar e não quer se arriscar nunca. Quer sempre achar a resposta certa, aquela que é esperada, né? Para resolver e não quer se arriscar. A gente acaba escolhendo profissões que são mais seguras, né? E às vezes acaba se frustrando porque não era bem aquilo, porque não teve coragem de ousar, né? Então, para a gente poder ser criativo, a gente tem que ter coragem. E a coragem não é eliminar o medo, é fazer mesmo com medo, porque a gente nunca vai ter as condições de tempo e pressão perfeitas para fazer alguma coisa. Então, a gente vai ter que testar, errar e fazer de novo, enfim, né, para até conseguir aquela resposta que vai, ou várias respostas que vão solucionar o nosso problema. Como eu estava falando, então, a família, a mídia, a escola nos ensinam a abandonar o erro, não tentar evitar e valorizar o sucesso, né? A família, os pais costumam dizer, não, faz assim porque eu fiz assim e dá certo, não faz desse jeito, não inventa, faz assim que eu fiz e dá certo, né? Daí a gente acaba escolhendo a profissão que o pai ou a mãe teve, enfim, essas coisas. A mídia também, os livros, é o segredo do sucesso, né? O Facebook a gente só mostra o sucesso, então isso, né, acaba nos engessando para a gente ter coragem de ser criativo e ousar e fazer, né, tentar descobrir coisas novas. O Thomas Edison, né, quando ele estava tentando fazer a lâmpada, descobrir como é que ia fazer ela funcionar, ele disse que ele não fracassou. Eu apenas encontrei 10.000 maneiras que ela não funcionava. Né? Então, vai eliminando as maneiras, cada vez está mais perto do certo, né? Mas não é um fracasso, porque ele continuou e acertou. A outra técnica que eu queria apresentar para vocês é do pensamento construtivo. Eu apelidei essa técnica de Poliana, porque é ver o lado bom das coisas, né? O lado bom de umas ideias. É como se a gente fosse um advogado da ideia, né? A gente vai defender aquela ideia. Quando é que se usa essa técnica? Depois de um brainstorm, que a gente teve milhões de ideias ali, tem algumas que parecem que não são tão boas, mas a gente vai tentar extrair de cada ideia que veio a parte boa, né? Isso aqui não tá bom, mas tem isso aqui de bom. Aí pega outra ideia, o que tem de bom nessa ideia? Tem isso. E aí a gente vai poder combinar essas ideias, da parte boa de cada ideia, para daqui a pouco fazer uma combinação que traga uma resposta criativa, entendem? É nesse sentido, assim,
que a gente faz essa defesa da ideia para permitir as combinações. A outra técnica do pensamento enxuto. Essa técnica do pensamento enxuto é muito usada pelas startups, né, que são aquelas empresas de tecnologia que lançam produtos muito revolucionários, por exemplo, a Uber, né, uma empresa de startup, enfim, várias assim que tem esse modelo disruptivo, né? Então, essa técnica é para a gente poder testar algo um pouco menor, para errar menor e ter um fracasso menor, né, do que se fosse lançar uma coisa grande, daí tem um big de um fracasso. Então, vai tentando fazer, vai errando e vai fazendo até acertar, né? Então, por exemplo, as empresas, elas lançam o MPV, que é o mínimo produto viável. Eu quero lançar um produto no mercado, eu já não lanço direto, né? Eu vou lançar um protótipo, uma experiência menor daquele produto, para ver se ele funciona num público menor. E aí, conforme os resultados que eu vou avaliar, eu vou ver se aquilo ali, o que eu preciso melhorar para poder lançar para um público maior, né? Quando eu lancei, antes de lançar esse meu livro, do Picolé Lelé, eu acabei fazendo isso também. Porque eu queria saber se esse livro ia funcionar, se essa história era boa, etc. E aí, eu escrevi essa história, acho que faz uns 9 anos atrás. O Gabriel, meu filho, não existia ainda. E aí, eu tinha medo de lançar essa coisa, né, da gente se expor, daqui a pouco lançar uma droga de uma coisa que ninguém vai gostar. E aí, cada oficina literária que eu fiz, eu levava a historinha lá, e aí expunha para todos os colegas, aí um indicava uma coisa para arrumar, outro indicava outra coisa, e aí eu fui corrigindo os erros, enfim, até que ele estava em condições de ser publicado, e hoje, pelo menos os feedbacks que eu tenho tido é que essa história é um amor, todo mundo adora, as crianças amam, enfim, os pais me mandam foto com as crianças que adoram o livro e tal. Então, é uma coisa que eu fui testar pequeno, né, para depois poder fazer a versão final. Uma dica que os artistas usam muito para fazer esses testes, né, é aquela plataforma de crowdfunding, que talvez vocês já conheçam, que é de financiamento coletivo. Eu lanço o meu projeto naquele site e peço para as pessoas votarem e ajudarem. Então, elas vão financiar o meu projeto se elas acharem aquilo ali viável, né? Então, é uma maneira também da gente testar e daqui a pouco não se arriscar a lançar, investir num livro, numa coisa que daqui a pouco não vai ter retorno, porque as pessoas não vão se interessar, né? Vamos para outra técnica, então, é a da análise de risco. Eu não sei, eu tô no tempo aqui quase acabando, vamos indo, mais um pouquinho então, tá quase. Essa técnica do risco calculado é para a gente poder fazer algumas perguntas que vão nos esclarecer se aquilo que a gente está fazendo vale a pena, se vale a pena tomar essa decisão, né, de lançar esse livro ou não, por exemplo, né? Mas isso serve para qualquer projeto nosso, seja do trabalho, seja um projeto pessoal. Que a gente tem que se fazer algumas perguntas. Qual é a melhor coisa que pode acontecer se eu tomar essa decisão, né? E qual é a pior coisa que pode acontecer se eu tomar essa decisão, né? Quando a gente começa a pensar, tá, se eu fizer, o que pode acontecer de ruim, né? E também, ao contrário, qual é a melhor coisa que pode acontecer se eu não tomar essa decisão? Se eu ficar na minha, se eu ficar quieta como eu estou, o que pode acontecer? Ou então, qual é a pior coisa que pode acontecer se eu não tomar essa decisão? Tá? Então, essa é uma maneira que a gente pode medir mais ou menos o risco que a gente está correndo ao querer tomar uma decisão que pode ser uma ideia criativa que a gente tem, mas a gente tem medo de se arriscar, né? Então, é uma técnica que também serve para a gente minimizar os riscos. O outro bloqueio é o da paixão versus a segurança, ou seja, quando a gente vai escolher a nossa profissão, às vezes a gente tem um amor, uma paixão por alguma coisa, mas a gente acaba escolhendo
a outra profissão porque aquela dá mais status, dá mais segurança, ou porque o meu pai já quer que eu faça, né? Às vezes a gente faz escolhas que não são aquelas que a gente gostaria, né? Porque tem outras coisas envolvidas, né? Então, acaba que muitas vezes a gente entra no modo 5x2. O modo 5x2 é, por exemplo, eu tenho 5 dias da semana que eu trabalho, que eu odeio, né? Então, eu sou triste, de mau humor em 5 dias. E 2 dias do final de semana, então, uau, sexta-feira eu já começo a ficar feliz, né? Eu já tô, ai, coisa boa. Aí, em compensação, domingo, quando começa o fantástico, eu já começo a entrar em depressão, né? Aquela coisa, assim, já vai me deprimindo. Então, vamos aproveitar e perguntar aqui como é que tá a satisfação no trabalho aqui, né? Não se preocupem, não sai o nome de ninguém, tá? Vamos fazer mais uma enquete, então, para perguntar quem é que está no modo 5x2, ou seja, que durante a semana, né, tá triste por causa do trabalho e daí fica feliz só no final de semana. Ah, que bom, ó. Nível bom de satisfação no MP, 71%. Que legal. 70 por 30%. Ok. Que bom, né? Então, por que eu falo isso? Porque se a gente tá insatisfeito, né, dificilmente a gente vai querer pensar em ser criativo. A gente quer mais é que o tempo passe e a gente nem veja o tempo passar, né? Só que justamente é o contrário, quando a gente está insatisfeito, daí que o tempo não passa. E é uma coisa assim, muito perder o seu tempo da sua vida com algo que não está bom, né? Então, o segredo que eu vejo, a sacada, é a gente poder encontrar nas pequenas coisas a graça, né? De fazer aquilo ser bom. Mesmo que não seja a minha paixão, quantas pessoas na vida não trabalham naquilo que são apaixonadas. Eu, graças a Deus, eu adoro o que eu faço e tenho essa outra paixão da literatura. Mas não é a literatura que me sustenta e eu encontro no MP 1000 motivos para ser feliz durante aqueles 5 dias que eu estou trabalhando, né? Então, isso é uma coisa assim que também nos bloqueia para o lado criativo quando a gente não gosta daquilo que a gente faz, né? Então, poder procurar coisas e ter esse olhar diferente, o lado mais poliana de ver um lado bom daquilo que a gente faz, seja na conexão com o colega, poder conversar com os colegas, poder criar laços, né, no trabalho, ou então daqui a pouco apresentar um projeto para a chefia, para melhorar aquele setor em algum aspecto, que aquilo ali vai te fazer bem, vai poder te fazer entrar no flow. O importante é quando a gente está no flow, é a gente fazer uma coisa que a gente gosta, a gente não vê o tempo passar, né? E isso faz a gente ser mais leve, assim. Até eu botei aqui os aspectos do flow. Dos componentes do flow, que é quando a gente está completamente envolvido no que está fazendo, com foco e concentração, e dá um sentimento de êxtase, de estar fora da realidade do dia a dia, que a gente não vê o tempo passar, né? A gente tem clareza sobre aquilo ali que tem que ser feito, e a gente faz bem feito, né? Quão bem a gente está fazendo aquilo ali. As habilidades que a gente tem são adequadas para aquela tarefa, né? Tem a questão do desafio, mas eu tenho habilidade para fazer aquilo. Provoca um sentimento de serenidade, sem preocupações. A pessoa fica totalmente focada no presente, as horas passam como se fossem minutos. A brincadeira é um estado de flow, porque as crianças elas nem notam o tempo passar. Então, quando a gente está em flow, a gente está nesse estado. E tem uma motivação intrínseca, né? O flow é a nossa própria recompensa. Então, o desafio que a gente tem é justamente de poder encontrar esse estado de flow nas pequenas coisas, nas tarefas que a gente faz, seja no dia a dia ou num hobby ou alguma coisa que a gente possa, né, se sentir motivado. Essa motivação ela vem de dentro para fora e a gente que tem que encontrar dentro de si a sua arte nas pequenas coisas. Para que eu sirvo mais? Para que eu sei fazer melhor? O que eu posso, né, me realizar fazendo? Mesmo que não seja algo grande que pode, né, fazer a pessoa se sentir melhor.
é um olhar de ressignificar as coisas, ressignificar aquilo que não está bom para transformar aquilo numa coisa boa, que na verdade é tudo uma questão de mindset, né, de modelo mental, de como que tu olha para aquela coisa, porque a gente tem uma valorização que daí se tu olhar daqui a pouco de uma forma o que eu posso aprender disso aqui, bom, isso aqui não é bom, mas eu posso aprender algo com isso, né, então a gente começa a mudar e tirar proveito daquela situação. Então, um exercício que eu trago para a gente fazer é o exercício da gratidão. A gente olhar para a nossa vida, para o nosso dia, chega no fim do dia, poder olhar para si e pensar, o que foi bom hoje? Eu gostei disso, anotar, gostei disso, porque daí a gente pode valorizar aquilo e trazer uma questão de bem-estar para quando eu for fazer de novo, né? E o que eu não gostei, daí não anota, né? Não vamos amenizar. Aí só lembra, isso, de que forma eu posso olhar isso e transformar numa coisa boa? De que forma eu posso tirar um aprendizado disso que não tá bom, né? O que a vida vai me ensinar com isso aqui, né? Então é toda uma questão de ressignificar as coisas, que também faz com que a gente exercite a criatividade, né? Porque a gente vai ter que achar soluções para isso que não tá bom, né? Vamos ver aqui, eu tô quase finalizando. O último bloqueio aqui é do especialista, tá? Que é aquela coisa que a gente quando a gente entra na faculdade, quando a gente vai se profissionalizar, a gente foca numa especialidade e a gente não quer saber de mais nenhum assunto, né? A gente fica voltado para aquele assunto. Seja até no direito, eu sou promotoria criminal, não quero saber da família, não quero saber da infância, não quero saber de nada, né? Só que às vezes as soluções, elas demandam que a gente seja aberto para todas as áreas, porque a solução daqui a pouco no crime depende lá da infância, porque a gente vai ter que melhorar a questão dos adolescentes para que eles não cheguem a virar criminosos, tá? Só um exemplo. Então, essa coisa da gente querer ser muito especialista mata a nossa criatividade, porque a criatividade justamente, ela advém dessas ligações de várias áreas. Quanto mais aberto, quanto menos preconceito a gente tiver com outros assuntos, mais repertório a gente vai ter para ser criativo. Então, acho que eram esses os que eu queria falar, deixa eu ver. Essa técnica do zoom out que eu tinha falado, eu até falei antes, que é essa coisa da gente desmembrar uma iniciativa, algo que a gente vê como criativo, lançar esse olhar e então ver o que eu posso aproveitar dessa inovação, né? Uma coisa que eu fiz, que eu roubei, digamos assim, eu me inspirei na ideia, nesse curso do Murilo Gun que eu fiz. Ele quis misturar o digital, porque o curso é online, com o analógico, e ele mandou para os alunos um material analógico, né? E daí vinha um post-it com um QR Code. Vocês sabem o que é QR Code, né? Esse código aqui, né, que a gente pode ler com o celular. E aí que legal, aí tu abria o QR Code, dava num vídeo que ele dava instruções sobre o curso. Mas que legal, também quero colocar digital, misturar no meu livro com analógico. E aí eu botei esse QR Code, deixei um espaço para as crianças poderem depois completar o que elas descobrem no QR Code. Que também é um vídeo que eu converso com as crianças sobre o Picolé Lelé, como é que eu criei essa história. E aí eles têm uma ideia de quem eu sou, a escritora, né? E aí poder depois desenhar aqui as coisas dos seus sonhos. Então, acho que mais ou menos era isso, assim, que eu queria falar, né? Eu estou encerrando. Eu trago todas essas questões para a gente pensar, né, no nosso futuro, assim, como é que a gente vai encarar esse mundo e aí poder usar a criatividade para resolver essas questões, né? Seja da nossa vida, do nosso dia a dia, como eu mostrei aqui que é possível, e seja, né, dessas grandes, assim, que todos nós temos que pensar esse MP que nós vamos enfrentar, né? O que nós vamos fazer para dar conta de tudo isso que estão nos pedindo. Com cada vez menos recursos, nós vamos ter que ser criativos, né? Ou senão também o Watson, esse computador, vai fazer o nosso trabalho. O que a gente vai fazer de diferente para, né, poder, enfim, não ser considerado irrelevante, né?
porque daqui a pouco a gente é irrelevante, né? Então, é isso que eu queria falar, assim. Eu trouxe alguns livros, não sei, Luciano, se eu falo aqui de algumas... Eu coloquei aqui algumas dicas de livros. Uns que eu gosto, assim, que são fáceis para iniciar. Eu coloquei aqui o endereço do curso do Murilo Gun, que é incrível, que eu falei em 1 hora aqui. Ele é várias aulas, é muito criativo, o curso é maravilhoso. Se alguém se interessar, tem o endereço aqui. Coloquei mais esse de onde vêm as boas ideias. O Hobby como artista, esse aqui eu adoro, esse livro que ele é todo desenhado e riscado, é bem super criativo, assim. Daí ele traz 10 itens, assim, pra gente pensar, pra desenvolver Mostra a capa. Pra desenvolver a criatividade. Tá lá. Esse aqui também é dele, que ele é o mesmo autor, tá? Que ele aconselha a gente compartilhar o nosso trabalho, as nossas ideias, justamente para poder fazer essas conexões que vão gerar outras coisas criativas. Para quem quiser treinar a criatividade, ele tem esse aqui, ó, Hobby como um artista, o diário, que é cheio de... Não sei se vocês estão vendo, mas ele é cheio de exercícios de criatividade. Tá? Quem está com pouca ideia para fazer exercício e quer desenvolver, esse livro aqui é bem legal. E também eu trouxe esse aqui que eu adoro, A Grande Magia, da Elizabeth Gilbert, que escreveu Comer, Rezar e Amar, que é a visão do escritor sobre o processo criativo dela. Ela fala sobre o processo criativo dela, ela entende que esse momento do insight, da ideia vir pra gente, é uma coisa meio mágica, né? Por isso que é a grande magia. Que não tem uma explicação, né, Luciano? Daqui a pouco tu é iluminado, tu não sabe como o teu cérebro fez aquilo, né? Então ela disse que as ideias elas andam vagando e aí daqui a pouco ela vem pra gente, a gente tem que agarrar e desenvolver, porque senão ela vai pra outra pessoa, sabe? Então é bem legal, assim. Então acho que é isso. Não sei se tiverem dúvidas, eu sou cheia de dicas de criatividade, assim, que eu uso pra mim, posso repassar, enfim, né? Não sei se quiserem perguntar alguma coisa. Muito bom. Muito obrigado, Ângela. Eu gostei muito. O que vocês acharam? Nós tivemos várias manifestações aqui. E abrimos no chat um espaço de debate paralelo, inclusive, sobre essas questões. Que legal. Até coloquei eu postei o link para o TED sobre o Flow, daquele estudioso de nome húngaro que eu não consigo pronunciar, que é sobre essa questão. Então foi muito interessante. Que bom aqui, o pessoal está elogiando bastante. Eu queria te agradecer muito pela disponibilidade de estar aqui e pela excelente palestra. Queria agradecer aos participantes também. Nós tivemos 86 pessoas no ápice, no ambiente virtual. Nós ainda temos 82 aqui no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Uau, que show. Então, tivemos é muito mais do que o auditório do CEAF, completamente lotado. Para vocês terem uma ideia, o auditório do CEAF, legal, obrigada. Com muita gente, tem 70 pessoas. Tá? Eu queria fazer um agradecimento também para o pessoal de fora. Eu vi que tem o Vinícius da Silva de Santana, que é servidor do CEAF do MP do Paraná. Obrigado, Vinícius. Ele participou também, fez uma menção ao Design Thinking, que eu acho que é bem interessante, é outra linha de reflexão. A gente pode voltar a isso outro dia. E chamar vocês também para sempre estarem atentos aos cursos do CEAF. Tanto o pessoal que é do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que tem naquela barra, naquela coluna que tem na intranet, à direita, que está escrito acontece no MP, vocês podem correr o cursor ali em cima dos cursos e vai jogar direto na página de inscrição, se for necessária inscrição prévia. E o pessoal dos outros ministérios públicos, a gente vai estar sempre divulgando via CEDEMP, através do mailing do CEDEMP. Então, contamos com a participação de todos. A gente sempre tenta fazer, Ângela, esses cursos e atividades também sobre temas não estritamente jurídicos. Até porque nós temos toda uma vertente aqui de treinamento, capacitação na área de gestão de pessoas e de desenvolvimento pessoal. É muito legal. Eu sempre assisto. Nós teremos uma agora, inclusive, sobre processo colaborativo na gestão de pessoas, que lida justamente com isso, com a criatividade, com a maneira da gente integrar, não verticalmente, mas horizontalmente o nosso processo de trabalho e fazer com que as pessoas se sintam bem, trabalhem melhor, trabalhem com felicidade e possam expressar a sua criatividade. O pessoal não fez pergunta, porque já está encerrando. Né? Aqui nós temos aqui... alguma dúvida, várias manifestações aqui que estão chegando, e eu acho que a gente pode até abrir
uma outra oportunidade aqui para fazer um debate, estilo mesa redonda. O que você acha? Eu topo. Acho que é bacana essa ideia. Nós estamos até pensando até numa reconfiguração física aqui do nosso estúdio do CEAF. Estamos sempre em transformação. Acho que essa é uma boa possibilidade. E a gente tem a ideia justamente de informar, mas também, como disseste, de suscitar essa reflexão, provocar, suscitar interesse, novos interesses, fazer com que as pessoas pensem fora da caixa. Sair do piloto automático, né? Exato, porque a gente está sempre ali na nossa vidinha e daqui a pouco a gente começa a pensar que tem um mundo todo aí mudando e a gente vai ser atropelado, né? Então, daqui a pouco poder refletir sobre essas coisas. Sabe quando você falava sobre os mitos, essa questão do mito do dom, do gift, né? Isso é algo que o professor Fischer abordava na sua oficina literária bastante. Isso é uma ideia aristocrática, né? De que algumas pessoas têm em si uma capacidade maior de criatividade que outros. E isso não é verdade. Ou pelo menos não na extensão que isso é afirmado socialmente. Todos têm a capacidade de criar, o que a gente precisa ter é justamente as ferramentas e a vontade de fazer essa criatividade aflorar. O exercício de um olhar, assim, de uma escolha de pensar diferente, né? Se diz que a inspiração, na verdade, ela é 99% trabalho e 1% inspiração. Claro. Então, quer dizer, todo mundo com trabalho tem condições, né, de ter ideias criativas, de escrever livro, de criar uma história, de achar uma solução diferente para um problema qualquer da sua vida, né? Então, é nesse sentido, assim, que a gente vê que a criatividade é para todo mundo. Muito bom, muito bom. Te agradeço mais uma vez. Contamos com todos vocês em outras atividades do CEAF e muito obrigado por terem participado dessa webconferência. Tenham um ótimo dia.